Imagine um homem preso em uma cela fria e úmida, acorrentado e aguardando seu julgamento. Ao invés de se deixar consumir pelo desespero, ele toma uma atitude inesperada. Escreve uma carta que não apenas mudaria a sua vida, mas também transformaria a história do cristianismo. Essa carta é repleta de mistérios, revelações e um chamado à plenitude de Cristo. Mas afinal, o que essa carta realmente dizia e por que continua sendo tão poderosa até hoje? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na grandiosa história da carta aos Efésios e descobrir como suas lições podem impactar a sua vida de forma extraordinária. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como este e continuar crescendo na sua fé. Vamos lá! Avançando para o primeiro século, encontramos um cenário em que o Império Romano dominava boa parte do mundo conhecido. A Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade, estabelecia rotas seguras para o comércio e a disseminação de ideias. Dentre as várias cidades prósperas sob o domínio romano, Éfeso se destacava como um dos principais centros urbanos da Ásia Menor. Localizada na atual Turquia, Éfeso era um polo comercial vital, abrigando um dos maiores portos da região e conectando rotas que levavam ao interior do continente. Porém, além de sua importância econômica, Éfeso era um centro religioso e espiritual. Seu templo dedicado à deusa Diana, também conhecida como Ártemis, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraindo peregrinos de todas as partes. A cidade, conforme relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27, era marcada por um ambiente impregnado de paganismo. Os sacerdotes do templo acumulavam grandes riquezas com a venda de amuletos e imagens da deusa, enquanto magos e praticantes de feitiçaria prometiam poder e conhecimento oculto a todos que buscavam suas artes. A idolatria estava tão profundamente enraizada na cultura efésia que se tornara um aspecto não apenas religioso, mas também um negócio altamente lucrativo. Nesse contexto, qualquer mensagem que desafiasse a adoração a Diana representava uma ameaça direta à economia e à cultura da cidade. Além da idolatria, Éfeso era marcada por uma diversidade de filosofias e religiões orientais, com gregos, romanos, judeus e outros povos convivendo ali, cada um trazendo suas crenças e práticas. Os judeus, apesar de terem sinagogas na cidade, eram uma minoria e seu monoteísmo contrastava fortemente com a religiosidade politeísta dominante. Era nesse ambiente hostil que o cristianismo buscava se estabelecer, enfrentando tanto a oposição dos pagãos quanto a resistência de alguns judeus que rejeitavam a mensagem de Cristo. A localização estratégica de Éfeso fazia dela um ponto crucial para a expansão do evangelho. Qualquer mensagem que ganhasse força ali poderia se espalhar rapidamente por toda a Ásia Menor. Mas plantar a semente do cristianismo nesse solo tão complicado exigiria coragem, fé e um agir poderoso de Deus. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, chegou a Éfeso anos depois, iniciando um dos ministérios mais impactantes da história. Mal sabia a cidade que estava prestes a ser abalada por um avivamento que desafiaria os alicerces de sua idolatria e transformaria para sempre a vida de muitos de seus habitantes. Paulo chegou a Éfeso pela primeira vez durante sua segunda viagem missionária, acompanhado por Priscila e Áquila, um casal de judeus cristãos que ele havia conhecido em Corinto. Apesar do potencial missionário da cidade, sua estadia foi breve. Ele visitou a sinagoga local e apresentou a mensagem do Evangelho, causando grande interesse entre os ouvintes. Os judeus pediram que ele ficasse mais tempo, mas Paulo precisava seguir viagem para Jerusalém, onde participaria de uma festividade religiosa. Antes de partir, no entanto, deixou Priscila e Áquila em Éfeso, encarregando-os de continuar o trabalho que havia iniciado. Enquanto Paulo estava ausente, um jovem pregador chamado Apolo chegou a Éfeso. Ele era um judeu de Alexandria, eloquente e fervoroso no espírito, mas seu conhecimento sobre Cristo ainda era limitado à pregação de João Batista. Ele falava com ousadia na sinagoga, mas não compreendia plenamente a obra redentora de Jesus. Ao ouvirem sua pregação, Priscila e Áquila perceberam essa deficiência
e, com sabedoria, tomaram Apolo sob sua orientação, ensinando-lhe mais detalhadamente o caminho do Senhor. Com o tempo, Apolo se tornou um grande pregador do Evangelho, viajando para a Caia, onde ajudaria a fortalecer a igreja. Após algum tempo, durante sua terceira viagem missionária, Apolo retornou a Éfeso, agora disposto a permanecer ali por um período mais longo. Ao chegar, encontrou um grupo de cerca de 12 discípulos que haviam crido, mas que não tinham recebido o Espírito Santo. Questionando-os, descobriu que eles haviam sido batizados apenas no batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento, mas não tinham conhecimento da plenitude da nova aliança em Cristo. Ao ouvir Apolo explicar o verdadeiro significado do Evangelho, eles foram batizados em nome de Jesus e, ao impor-lhes as mãos, Apolo viu o Espírito Santo descer sobre eles, capacitando-os com dons espirituais. Esse foi um marco poderoso para o início do avivamento em Éfeso. A partir desse momento, Apolo começou a pregar com ousadia na sinagoga, debatendo com os judeus e anunciando que Jesus era o Messias prometido. Durante 3 meses, ele argumentou com persistência, mas enfrentou forte oposição de alguns que endureceram seus corações e blasfemaram contra o Evangelho. Diante dessa resistência, Apolo decidiu mudar de estratégia. Ele deixou a sinagoga e passou a ensinar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Durante 2 anos, ele discipulou e ensinou a palavra de Deus ali. E o impacto foi tão profundo que tanto judeus quanto gentios de toda a Ásia Menor ouviram a mensagem de Cristo. O retorno de Apolo a Éfeso não apenas consolidou a igreja local, mas também deu início a uma transformação espiritual na cidade. Com o evangelho se espalhando, a oposição crescia, e em breve Apolo enfrentaria uma das maiores batalhas de sua missão. O confronto entre a luz do evangelho e as trevas da idolatria estava apenas começando. Quando Apolo começou a pregar abertamente em Éfeso, ficou claro que a cidade era um território espiritualmente hostil. O templo de Diana dominava a cultura local, servindo não apenas como um centro religioso, mas também como um símbolo de poder econômico e político. Os sacerdotes da deusa exerciam grande influência sobre a população, enquanto os artesãos enriqueciam vendendo miniaturas do templo e ídolos de prata. Além disso, feitiçaria, adivinhação e práticas ocultas eram comuns, e muitos habitantes estavam presos a essas trevas espirituais, sem enxergar uma alternativa. A chegada do Evangelho representou um choque direto contra esse sistema. A pregação de Paulo não apenas confrontava a idolatria, mas também libertava aqueles que estavam escravizados por ela. Pessoas que antes buscavam proteção e prosperidade nos ídolos começaram a se voltar para Cristo. A libertação era visível e muitos que antes estavam envolvidos em práticas mágicas passaram a renunciar a esses caminhos. O impacto foi tão grande que a cidade começou a sentir os efeitos espirituais e econômicos dessa transformação. Contudo, juntamente com a conversão de muitos veio também uma forte resistência. Os líderes religiosos e os comerciantes que lucravam com a idolatria viam a pregação de Paulo como uma ameaça direta ao seu modo de vida. A cidade estava dividida. De um lado, aqueles tocados pelo Evangelho começaram a abandonar suas antigas práticas. Do outro, os poderosos da cidade se preocupavam com as consequências disso para sua economia e cultura. Paulo, no entanto, não se intimidava. Ele entendia que sua batalha não era apenas contra homens, mas contra forças espirituais que dominavam Éfeso há séculos. Ele ensinava que Cristo era supremo sobre todas as potestades e principados, que os ídolos eram falsos deuses e que somente Jesus poderia oferecer a verdadeira redenção. Essa mensagem não apenas transformava indivíduos, mas também desafiava a estrutura espiritual da cidade. O conflito entre luz e trevas tornava-se cada vez mais evidente e, em breve, essa tensão espiritual culminaria em um dos momentos mais dramáticos do ministério de Paulo em Éfeso. Paulo permaneceu em Éfeso por um longo período e, nesse tempo, Deus realizou milagres extraordinários através dele. A cidade, marcada por feitiçaria e idolatria, testemunhou sinais e prodígios que deixavam claro que o poder de Deus era superior a qualquer prática ocultista ou idolatria existente na região.
Os lenços e aventais que Paulo usava eram levados aos enfermos, e, ao tocarem esses objetos, as pessoas eram curadas e os espíritos malignos eram expulsos. Esse mover extraordinário levou muitos a se converterem, reconhecendo a autoridade do nome de Jesus sobre qualquer outro poder. Além disso, alguns exorcistas judeus tentaram imitar Paulo, invocando o nome de Jesus sem realmente conhecê-lo, mas foram duramente confrontados por um espírito maligno, que os atacou e os deixou feridos. Esse evento causou grande temor na cidade, levando ainda mais pessoas a se voltarem para Cristo. Muitos que praticavam feitiçaria queimaram publicamente seus livros de magia, simbolizando seu arrependimento e total rendição ao Senhor. E é assim que a história da carta aos Efésios nos revela a importância de permanecer firme na fé e de reconhecer o poder transformador do Evangelho, mesmo diante das maiores adversidades. Vamos explorar mais sobre isso e descobrir como essa mensagem ainda ressoa em nossas vidas hoje.